5 minutos de meditação em Provérbios, capítulo 10. O capítulo 10 de Provérbios pode ser organizado em 4 assuntos. O primeiro assunto é a sabedoria e a loucura. Vamos começar a tratar da sabedoria e da loucura. O versículo 1 nos diz que o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Portanto, aquele que tem sabedoria é aquele que vai trazer alegria para os seus pais. Aquele que foge da sabedoria e decide seguir a sua vida de maneira irresponsável e louca, vai trazer a tristeza para os seus pais. Seguindo na sabedoria e na loucura, o versículo 2 nos diz que os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Aqueles que são sábios vão fugir de obter os seus tesouros, os seus ganhos financeiros e as suas riquezas por meio da corrupção, por meio do suborno, por meio daquilo que está fora da lei. Porque colher qualquer riqueza dessa forma para nada aproveita, porque podem ser perdidas essas riquezas, enquanto que aquele que sempre segue no caminho da justiça recebe o livramento da morte. Seguindo na sabedoria e na loucura, o versículo 4 e o versículo 5 falam a respeito da diligência no trabalho. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega, ou seja, na colheita, é filho que envergonha. Trabalhar com destreza, buscar boas experiências para realizar um excelente trabalho naquilo que você faz, é fundamental para que você seja próspero. Aquele que é louco despreza esses ensinamentos. Seguindo na sabedoria e na tolice, os versículos 8, 9 e 10 nos dizem: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. E o que acena com os olhos dá dores, e o todo de lábios será transtornado. Esses 3 versículos nos ensinam que a sabedoria exige, primeiramente, que você receba os mandamentos, que você receba o ensinamento da palavra de Deus, ou, para aqueles que são ateus, que eles aceitem os mandamentos das pessoas que praticam as atividades corretas, as atividades lícitas, as atividades que promovem o bem e que promovem a união e promovem a prosperidade. O versículo 9 fala que aqueles que são sábios são sinceros, são transparentes, são verdadeiros, são corretos e retos nos seus relacionamentos com o próximo. Ser sincero com o cônjuge, com os sócios, com os clientes, é uma coisa fundamental para que você tenha sabedoria e prospere nos seus caminhos. E o versículo 10 fala que aquele que acena com os olhos dá dores, ou seja, aquele que acena com os olhos é aquele que não é sincero, que não é correto, que não é honesto. Seguindo na diferença entre sabedoria e loucura, o versículo 12 fala que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Aquele que tem sabedoria foge de carregar o ódio no coração. Aquele que é tolo é aquele que alimenta o ódio, que não dá espaço para o perdão. Seguindo na sabedoria e na loucura, o versículo 16 e 17 nos falam que a obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Então, o sábio, que é o justo,
vai praticar as obras da justiça, mas aquele que é ímpio vai produzir o erro, o pecado, e vai caminhar para o seu próprio mal. Os versículos 23 nos dizem 27 e 29 completam essa parte da sabedoria e da loucura. O versículo 23 diz: um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. O versículo 27 nos diz que o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. E o versículo 29 nos diz que o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. Então nós vemos que aquele que é sábio se diverte sendo inteligente. Aquele que é sábio teme ao Senhor, respeita e tem consideração por Deus acima de tudo. E com o respeito que ele tem a Deus, ele cuida bem da sua vida e tem um aumento de dias. E o sábio, ele, por obedecer a Deus, por seguir os conselhos, por andar no caminho do Senhor, acaba tendo a sua vida como uma fortaleza. Por isso que o versículo 29 fala que o caminho do Senhor é fortaleza para os retos. Porque aquele que segue esses ensinamentos que foram lidos nesses versículos tem em si uma fortaleza. A segunda parte de Provérbios capítulo 10 nos fala a respeito da ação de Deus sobre os justos. Quais são as ações de Deus sobre os justos? Versículo 3: o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. A primeira ação de Deus sobre os justos é que os justos não passarão fome. O Senhor sempre provê para eles as suas necessidades. Versículo 6: bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Aquele que anda com Deus, obedece os seus mandamentos, tem as bênçãos sobre a sua cabeça. Essa é a segunda ação de Deus sobre os justos. A terceira ação de Deus sobre os justos está no versículo 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Quando você segue a Deus, uma consequência que você recebe é que você é bem lembrado. O seu nome é comentado como o nome de uma pessoa que é correta, que faz o que é certo. Deus livra o justo da difamação, da calúnia. O ímpio pode até caluniar e mentir a respeito do justo, mas no final o Senhor fará com que o nome do justo seja reconhecido como o nome de quem é justo. No versículo 22, nós temos aqui a quarta ação de Deus sobre os justos. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Esse é um dos principais versículos do capítulo 10 de Provérbios, que a bênção do Senhor é a que enriquece e ele não acrescenta dores. Sempre que você estiver com Deus, você vai receber essa ação de Deus sobre a sua vida. As bênçãos recairão sobre a sua cabeça. E as bênçãos que recairão sobre a sua cabeça não trazem dores. Depois no versículo 24, na parte B, diz, a primeira parte fala que o temor do ímpio virá sobre ele. A segunda parte fala, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Essa é mais uma ação de Deus sobre os justos. Você terá o seu desejo atendido. Versículo 25. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Você terá um perpétuo fundamento. Todas as suas ações serão confirmadas por Deus. Você será uma fortaleza. Você terá a prosperidade no relacionamento e na amizade com Deus. Terá as suas finanças prósperas e abençoadas. Você terá a sua família como uma fortaleza, porque aqueles que temem a Deus recebem essa ação de Deus sobre a sua vida.
No versículo 28 fala que a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Essa é mais uma ação de Deus sobre os justos. Ele terá a sua esperança atendida, e a sua esperança atendida se converte sempre em alegria. E o versículo 30 fala que o justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Ou seja, o justo receberá essa ação de Deus sobre ele. Ele não será abalado. O Salmo 125, no verso 1, diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, né? Como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Agora, os ímpios não habitarão a terra. Quando o texto fala que os ímpios não habitarão a terra, significa que eles não conseguirão se firmar naquilo que eles buscarem. A terra é um lugar firme. Significa os projetos que você faz. O ímpio cria os seus projetos, firma a sua terra, mas ele não consegue habitar na sua terra porque não faz tudo o que precisa ser feito. A terceira parte de Provérbios capítulo 10 é apenas um versículo, o versículo 26, que fala sobre a preguiça. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O versículo 26 nos fala que o preguiçoso é aquele que não serve para cumprir os propósitos para os quais ele foi chamado. O preguiçoso dorme, o preguiçoso encruza os braços, o preguiçoso não faz o que precisa ser feito. O vinagre não serve para nada para os dentes. A fumaça apenas atrapalha os nossos olhos. O preguiçoso é aquele que para nada aproveita quando precisamos dele e que muitas vezes até atrapalha o nosso caminho porque ele acaba ocupando o nosso espaço. Esse versículo 26 nos traz um ensinamento. Fuja das amizades com as pessoas que são inertes, com as pessoas que são procrastinadoras. O procrastinador é aquele que deixa de fazer o que precisa ser feito no tempo certo. Quando a pessoa não faz o que precisa ser feito no tempo certo, ela também traz um atrapalho para a sua vida. E se você se relaciona com um homem preguiçoso ou com uma mulher que é preguiçosa, você vai ter sérios problemas na sua vida pessoal, porque o homem que é preguiçoso não consegue ser o provedor. A mulher que é preguiçosa não consegue buscar o conhecimento para educar bem os seus filhos e para cuidar do seu lar e da sua família. O sócio que é preguiçoso vai trazer o prejuízo para a sua empresa. O amigo que é preguiçoso vai trazer você com conselhos para que você seja preguiçoso, dizendo: para que fazer esse trabalho agora, se a gente pode fazer até o mês que vem? Para que estudar tanto se a gente não precisa tanto de estudo? Para que meditar na palavra se a gente tem tanto tempo na vida para pensar em ler a Bíblia depois? O que é preguiçoso corta a meditação na palavra, corta o tempo da oração, sofre o prejuízo no relacionamento com Deus e acaba tendo todas as áreas da vida afetadas. O preguiçoso tem dificuldades em preparar a sua refeição. Então ele com mais facilidade telefona para aplicativos para trazerem o seu alimento preparado e pronto, mesmo quando ele tem tempo para preparar as suas refeições, e acaba comendo mal e acaba sendo afetado pela obesidade. O preguiçoso é aquele que vai dizer: para que caminhar? Para que correr? Para que ir para a academia? Para que cuidar do corpo físico? E vai acabar sofrendo problemas de saúde no decorrer dos anos e vai ter uma velhice pior. Então, a preguiça, que pode parecer algo tão inocente, traz consequências muito graves. A preguiça de ler a respeito da saúde mental leva muitas pessoas para a depressão e para a ansiedade. Pessoas pensam que depressão e ansiedade são problemas químicos nos cerebrais, mas muitas das dificuldades com depressão e com ansiedade se curam com autoconhecimento, se curam
com aplicar-se em fazer o que precisa ser feito. E a última parte de Provérbios capítulo 10 fala a respeito do poder da palavra. Nós vemos aqui no versículo 6, na segunda parte fala assim: mas a violência cobre a boca dos ímpios. Os ímpios vivem falando violência. Os ímpios são aqueles que prestam atenção na prosperidade do próximo e ficam dizendo: ele só conseguiu porque ele teve sorte. Isso é uma violência contra o sucesso daqueles que se dedicam ao trabalho e ao estudo e obtêm os seus bons resultados. Ao invés de usar da violência com a boca para criticar os outros, aqueles que são tolos, que são ímpios, deveriam se dedicar e fazer a sua parte para colher os seus bons frutos e resultados. Inclusive, o versículo 4 e 5 que nós lemos fala que o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece, e o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Os versículos 10 e 11 falam aqui que, versículo 10, a parte B, o tolo de lábios será transtornado. O 11, a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Os justos são aqueles que usam a palavra com sabedoria. Eles dizem: eu vou conseguir, eu vou realizar, eu vou fazer, porque o Senhor está comigo. Eu vou despertar e vou fazer a minha parte. E o justo faz a parte dele. O justo é aquele que fala para o seu cônjuge: eu estou com você. É aquele que fala para o seu pai: eu vou te ajudar. É aquele que fala para o filho: eu estou aqui para te ensinar. Eu estou aqui para estar com você. É aquele que fala: o Senhor estará conosco. O ímpio é aquele que fala palavras negativas e que diminuem o próximo. Palavras que envergonham e que humilham as pessoas que estão à sua volta. Preste muita atenção com aquilo que você fala. Aquilo que você fala tem um poder muito grande. Diga para o seu filho palavras boas, que ele pode, que ele consegue, que Deus está com ele, porque as suas palavras são profecias a respeito daquilo que acontece com a sua vida. Quando você reclama demais, quando você murmura demais, quando você fala que nada está bom, você está trazendo um campo de influência ruim sobre a sua vida e sobre as pessoas à sua volta. Veja os versículos 13 e 14. Nos lábios dos sábios se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Depois os versículos 18 até o 21. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. E por fim, os versículos 31 e 32, falando sobre a questão da palavra, do poder da palavra: a boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Cuide daquilo que você fala. Preste atenção e procure converter as palavras negativas em palavras boas. Palavras que profetizam sobre a sua vida e sobre as pessoas à sua volta o bem, o sucesso, a prosperidade e os bons resultados. Deus abençoe.